best-seller há mais de 50 anos e é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia. Eu tô falando do incrível A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Vamos lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro incrível aqui, que eu só li o primeiro volume. Mas eu já digo pra vocês que é incrível. Antes de tudo, gente, o que eu queria falar pra vocês? Conforme vocês já viram no vídeo anterior, ali o vídeo aviso, né? Eu expliquei pra vocês que eu tô bem atribulada esse ano, né? Que tá difícil de conciliar tudo. E o meu projeto inicial era fazer o projeto da Revolta de Atlas. São 3 volumes, tá, gente? Dá mais de 1.100 e tantas páginas. Só que eu não vou conseguir, pessoal. Infelizmente, eu não vou conseguir. Eu só li o primeiro volume, eu já vi que é incrível, né? O que se trata, então, o que foi essa minha primeira impressão? Antes de tudo, tá, gente? Quem é a Ayn Rand, tá? Ela já faleceu, acho que foi em 2008, se eu não me engano, tá? Mas quem é ela? Ela é russa, tá? Era russa. Ela passou pela ditadura do Stalin. Ela viu o governo do Stalin tirar a farmácia do pai dela, né, que era da família, e transformar num negócio do governo. Pegou para ele, o governo, né, tirou a farmácia do pai e ponto final, tá? E ela, vendo tudo aquilo, muito revoltada, né, ela foi para os Estados Unidos. Bem jovem, gente, eu acho que tinha ali os seus 20 anos, tá? Ela disse que ia visitar uns parentes e nunca mais voltou. Abandonou a Rússia socialista, tá? E ela foi para os Estados Unidos, então ela se casou, acho que com um ator, gente, se eu não me engano, um ator bem conhecido. Ela viveu ali no mundo ali da Hollywood, tá? Conheceu gente muito influente. Desde cedo começou a escrever e ela tem, assim, ela desenvolveu o que chamam de objetivismo, tá? Que seria, assim, uma visão mais voltada para a razão, em vez de religião, coisa assim. Defensora do capitalismo, obviamente, né? Fugindo lá da Rússia, né? Daquele socialismo desgraçado do Stalin. E ela defende uma ideia do individualismo, pessoal. Que primeiro, tu tem que estar bem consigo, tá? Tu tem que pensar primeiro em ti, tu tem que estar primeiro bem, para depois tu pensar no coletivismo, tá? Faz sentido, né, gente? Mas, enfim, né? O pano de fundo é mais ou menos esse. E a Revolta de Atlas, o Atlas, pessoal, é aquele deus grego que ele segura o mundo nas costas, tá? E é exatamente isso que trata esse livro. São as pessoas que trabalham, os capitalistas, né, chamados de egoístas, enfim, de individualistas, são eles que carregam todo o peso morto do pessoal que tem ideais socialistas, que não produzem nada, que só ficam no papo furado de que tem que pensar nos outros, mas não produzem nada, né, não fazem nada, vivem às custas dos capitalistas, tá? E esse livro aqui, então, ele vai falar de uma ferrovia, John Galt. Desculpa, gente, a ferrovia é Taggart, tá? É uma ferrovia transcontinental Taggart, TT. E são de 2 irmãos, herdaram essa ferrovia. Então tem a mulher, esqueci o nome dela, tá, pessoal? Esse livro aqui eu li nas minhas férias em janeiro. A gente já tá em abril e eu nem comecei o outro. Então a gente tem essa mulher, né, que é a irmã do cara, que são os sócios, ele é o presidente e ela é vice, mas quem manda na empresa é ela. Quem faz a coisa andar é ela, que é tida como egoísta, como individualista, capitalista, que só pensa em dinheiro. Só que graças a ela, a empresa anda aos trancos e barrancos, mas anda e tem milhares de empregados. Enquanto o irmão dela, que é o presidente,
fica fazendo um monte de conchavo com o governo, fica derrubando um monte de pequenas empresas que estão subindo para manter os amiguinhos deles, né, os grandes empresários, com um papo furado de que tudo é o coletivismo, que temos que pensar nos outros, né? Então esse livro aqui ele vai retratar, ele é uma dura crítica ao socialismo, né? Defendendo então o capitalismo, e ele também vai mostrar muito o corporativismo, tá? E vai mostrar muito o nepotismo também. Gente, é um livro incrível, 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 incrível. Vocês precisam ler isso, principalmente quem defende o socialismo, tá? Ele vai mostrar que a engrenagem do mundo funciona porque as pessoas trabalham, porque as pessoas pensam em dinheiro, porque as pessoas querem ter coisas, querem comprar coisas, e não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, contanto que seja de maneira honesta. Que é isso que faz o mundo girar, pessoas trabalhando, tá? Eu vou ler então aqui para vocês, pessoal, a sinopse, porque fica difícil eu falar desse livro aqui tendo lido só o primeiro volume. Eu não vou poder então continuar a fazer o projeto que eu queria, mas vocês já têm uma noção do que é o livro, tá? Precisam ler. Vou ler aqui atrás a sinopse, tá, gente? Na mitologia, o titã Atlas recebe Zeus o castigo eterno de carregar nos ombros o peso dos céus. Nesse clássico romance de Ayn Rand, os pensadores, os inovadores e os indivíduos criativos suportam o peso de um mundo decadente. É uma distopia, tá, gente? É uma distopia focada no mundo socialista, tá? Os pensadores, os inovadores e os indivíduos criativos suportam o peso de um mundo decadente enquanto são explorados por parasitas que não reconhecem o valor do trabalho e da produtividade e que se valem da corrupção, da mediocridade e da burocracia para impedir o progresso individual e da sociedade. Mas até quando eles vão aguentar? E essas pessoas, eles começam a assumir, gente. Quem trabalha, quem tem conhecimento, quem tem garra, quem arregaça a manga, quem quer fazer a coisa certa, quem quer trabalhar, essas pessoas começam a assumir, sabe? E não é assim que matam elas, elas simplesmente somem. Então essa mulher que trabalha nessa ferrovia, ela tem uma dificuldade enorme de achar gente competente para o trabalho. Porque além de não ter gente competente, eles não querem se responsabilizar por nada. Tu vê sempre assim no livro, mas quem é que vai ser responsável por isso? Quem é que vai ser responsável por aquilo? Ninguém tem comprometimento. Então ela acha lá um funcionário e ela quer promover ele a supervisor, uma coisa assim. E ela vai conversar com ele, ele diz, não, eu estou me demitindo. Como assim? Eu tô te oferecendo um salário muito maior, tu vai ter, né, progressão na carreira, enfim. Ele, não, eu estou me demitindo e amanhã eu estou indo embora. E o cara some do mapa, gente. E acontece isso com vários grandes empresários, com mentes brilhantes. Eles começam a sumir e ninguém sabe o que está acontecendo com essas pessoas. Tá? Mas vamos lá. Considerado o livro mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia, segundo a Biblioteca do Congresso Americano, A Revolta de Atlas é um romance monumental. A história se passa numa época imprecisa, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. Último baluarte do que ainda resta do capitalismo no mundo infestado de repúblicas populares. Os Estados Unidos estão em decadência e sua economia caminha para o colapso. Alguma semelhança com o que a gente anda vivendo, gente? Principalmente aqui na nossa América Latina, que está se transformando numa América Latina vermelha. Vamos lá. Nesse cenário desolador em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a assumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios. Claro, são incompetentes, gente. É a mesma coisa ter um presidente que se gaba
de ser presidente, de ter sido presidente sem estudo, entendeu? É mais ou menos por aí, tá? Mas a greve de cérebros motivada por um estado improdutivo à beira da ruína vai cobrar um preço muito alto. E é o homem e toda a sociedade quem irá pagar. Ayn Rand traça um panorama estarrecedor de uma realidade em que o desaparecimento de mentes criativas põe em xeque toda a existência, com personagens fascinantes, como o gênio criador que se transforma num playboy irresponsável, o poderoso industrial do aço que não sabe que trabalha para a própria destruição, e a mulher de fibra que tenta recuperar uma ferrovia transcontinental. A autora apresenta os princípios de sua filosofia: a defesa da razão, do individualismo, do livre mercado e da liberdade de expressão, bem como os valores segundo os quais o homem deve viver: a racionalidade, a honestidade, a justiça, a independência, a integridade, a produtividade e o orgulho. Best-seller há mais de 50 anos, com 11 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, A Revolta de Atlas, publicado no Brasil na década de 80 com o título Quem é John Galt?, desafia algumas das crenças mais arraigadas da sociedade atual. Sua mensagem transformadora conquistou uma legião de leitores e fãs. Cada indivíduo é responsável por suas ações e por buscar a liberdade e a felicidade como valores supremos. Então, gente, assim, ó, leiam, eu recomendo mesmo. Olha a quantidade de marcação que tem. Eu queria tanto ter tempo, gente, para ler para vocês, assim, para fazer um projeto legal desse livro, mas eu acho que vocês já têm uma ideia, assim, do que ele é, né, pessoal? Eu até destaquei algumas coisas aqui, ó. Tem um trecho, né? Então eu coloquei, assim, uma observação: nivelamento por baixo das pessoas, né, pessoal? Em vez de tu querer que as pessoas com menor competência, menor habilidade se ergam, busquem ser melhores, não. O que eles fazem? Eles nivelam por baixo. Então, os que estão acima da média se sentem frustrados. E a gente vê isso aonde? Nas nossas escolas, né, pessoal? Na nossa faculdade. Eu passei por isso na faculdade, tá? Teve um acontecimento na minha faculdade, tá? Quando eu tava fazendo, eu não vou mencionar nada pra vocês, mas aconteceu exatamente isso, tá? Eu fui, não digo prejudicada, mas assim, aconteceu uma injustiça muito grande. Porque pessoas que estavam abaixo da média ficaram acima da média por ajuda de professores, enfim. E as pessoas que realmente estudaram, que realmente se dedicaram, ficaram na média. Mas enfim, deixa isso pra lá. Aí eu coloquei isso daqui, né, o nivelamento por baixo, a desvalorização daquele que deveria ser valorizado, né? Deixa eu ver outra marcação aqui que eu fiz. Bom, aqui tem uma parte que fala aqui da mãe desse homem que tem a indústria do aço, né? Que é o Aços Reden, se eu não me engano, Reader, uma coisa assim. E a família dele trata ele como um bruto, um egoísta que só pensa em dinheiro, que não pensa no coletivo, que não pensa nas pessoas. Só que todos eles são um bando de vagabundos que não produzem nada, que não fazem nada e mamam do dinheiro que o egoísta, que o bruto produz. Eles têm uma vida muito boa, graças a quem? Ao egoísta, ao individualista, né? Que só pensa no trabalho. E aí a mãe dele pede para ele dar um emprego pro irmão dele, que tem uma visão bem coletivista, digamos assim. E ele fala, mas por que eu vou fazer com meu irmão? Ele não sabe fazer nada.
Como é que eu vou dar um salário para ele aqui dentro? Ele precisa produzir, ele precisa fazer alguma coisa. Eu não posso botar ele trabalhando dentro da minha metalúrgica simplesmente porque ele é meu irmão e vai ficar numa cadeira sentado sem fazer nada o dia inteiro ganhando um salário altíssimo. Aí a mãe dele chama ele de egoísta, que ele não pensa na própria família, enfim. Tá, gente? Por favor, comprem e leiam esse livro, vocês vão gostar. Principalmente quem é mais partidário assim do socialismo, de ideias socialistas, de ideias comunistas, mas não fiquem brabos com isso. Leiam com a mente aberta, leiam de maneira racional, leiam, interpretem e entendam o que ela está escrevendo aqui, entendam a crítica que ela está fazendo aqui e façam um paralelo com o que a gente passa, com o que a gente vê no governo, nas faculdades, em tudo, gente, tá? Tracem esse paralelo. Fica a dica aqui, então, de um box incrível, não é à toa que é um best-seller há mais de 50 anos, que é um livro que super influenciou, então, os Estados Unidos. Por isso que eles são daquele jeito, né, pessoal? Por isso que não tem vitimização lá, o negócio é arregaçar as mangas e a luta, trabalhar, estudar. Não tem essa de ficar de mimimi, de depender de governo, de querer ajuda, de querer cota, de querer tudo. Não. É difícil para todo mundo, uns têm mais facilidade, outros não. Mas o negócio é tu depender da tua força de vontade, arregaçar as mangas e a luta. Uns têm mais facilidade, outros não. Mas todos podem fazer isso. Tá, gente? Leiam muito esse livro. Tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, adendo, esqueci de falar para vocês algo muito importante. Existe o filme A Revolta de Atlas, pessoal. É um filme bem comprido e vocês acham ele bem fácil aí pela internet, tá, pessoal? Não se esqueçam, confiram, leiam A Revolta de Atlas e assistam o filme também. Eu ainda não assisti, tá? Eu vou deixar para assistir só depois que eu ler toda a trilogia, né? Todo o box. Tá, gente? Se der, eu vou deixar um pedacinho do filme aqui pra vocês, tá bom? Até! Midas Mulligan. Who's asking? Someone who knows what it's like to work for himself and not let others feed off the profits of his energy. We found a note. What did it say? It said, "Who is John Galt?" One of the worst railroad accidents in recent history. A Taggart transcontinental freight train has crashed and derailed. I have to get the Rio Norte completely re-railed in 9 months, and I'm gambling your new metal can do what you say it can. I'm staking my business on it. Nobody's used Reardon metal. Why do we have to be the first? Well, they say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money. My only goal is to make money. Yeah, but you shouldn't say it. Well, I ask useless questions. How deep is the ocean? How high is the sky? Who is John Galt? In order to save my family's business, I'm gonna have to abandon it. I'm gonna take a leave and start my own company. What are you gonna call this new line of yours? The John Galt line. We're not going to allow you to run that train. You can do whatever you want with your men, Mr. Brady, but that train will run if I have to drive the damn thing myself. What we're doing, my metal, your railway, it's us who move the world. If you double-cross me, I will destroy you. To a successful business partnership. I'll drink to that.